História dessa jovem que se casa. Primeiramente ela tem, ela tem um casamento ali, frustrado, o marido morre, a gente já conhece essa história. Ruth, Nome de Jesus. Josué, Juízes, Ruth ali, aí a gente Ana vai também, no né? capítulo 1 e a palavra de Deus diz o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus filhos. E esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, versículo número 3, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos de seu marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. E assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas duas noras estavam com ela. Enquanto caminhava, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e volte cada um para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada um delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Ofra, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Versículo 16, porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for eu irei, e onde quer que pousar ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei, e aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque Todo-Poderoso me deu amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor Deus testemunhou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar? Pai querido, louvamos o teu nome, Senhor. Mais uma vez queremos nos agradecer, Pai, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos a salvação em Jesus Cristo, ó Pai. Agradecemos também pela vinda do Teu Santo Espírito para habitar em nós, ó Pai. E pedimos nessa manhã, Senhor, fala aos nossos corações, continua falando. Ouve o clamor da Tua igreja, ó Pai, colocando nossas vidas em Tuas mãos e fala o que precisamos ouvir. Amém. Se eu pudesse resumir esse texto, eu ia trazer aqui a ideia de que é uma questão de sobrevivência, certo? A gente olha para o texto, é uma passagem simples. Uma senhora que se casa, vai para uma outra terra, o marido morre, tem dois filhos, o marido morre, depois morre os dois filhos e ela fica órfã, ela fica viúva, ela fica em tese desamparada. Só que a gente não consegue entender a dimensão desse texto se a gente não comparar com os dias atuais. Por quê? Naquela época havia previdência social? Não.
Havia INSS? Não. Então isso nos faz entender o porquê de ser normal as famílias terem tantos filhos. Por quê? O filho era sinal de provisão, porque naturalmente o pai vai ficando velho, a mãe vai ficando velha, e quem vai cuidar dele? Os filhos. Os filhos. Naturalmente, numa situação como essa, havia um planejamento, Noemi se casa, seu marido vai para uma terra distante, tem 2 filhos, os 2 filhos se casam e algo inesperado acontece, ou seja, um acidente de percurso que ninguém quer passar. Aquela senhora perde o marido. Não bastasse, perdeu o marido, que é um trauma muito grande, né? Quem já passou por essa experiência sabe, o cônjuge falecer, ela se vê com os 2 filhos e as 2 noras. E a tragédia, se não bastasse, lá se vão os 2 filhos também. Dor, tristeza e algo que está nas entrelinhas, escondido. O quê? Provimento, subsistência ameaçada. Eu não tenho previdência, eu não tenho INSS, eu não tenho como me sustentar, e de repente essa mulher se vê com as 2 noras, sem ter com que sobreviver, sem ter para onde ir. E no versículo 1 a gente vê algo interessante, que o texto diz que o homem de Belém, no caso de Abimeleque, foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Ele saiu da sua terra e foi para a terra de Moabe. O que a gente aprende disso aí? Devido a essa saída dele da sua terra para a terra de Moabe, essa decisão vai trazer consequências, e consequências graves, porque num ponto estava passando necessidade, estava passando fome, no outro não. E aí ele se desloca. E a gente entende o quê? As decisões que eu tomo na minha vida, muitas vezes, não vão trazer consequências só para mim, mas para quem vem depois de mim, para os filhos, para as noras. E essas consequências, muitas vezes, elas não permanecem só no hoje, elas vão se perpetuar, talvez até por gerações. Esse homem saiu com a sua esposa, foi para uma outra terra, e aí acontece essa tragédia. E falta de provimento, falta de sustento. Alguém vai dizer, mas é tranquilo, né? Morreu, toca a vida, tenta conseguir um emprego nos dias de hoje. Isso me faz lembrar muito bem. Eu conheço uma senhora que, no alto dos seus 40 e poucos anos, eu acho que não tinha 50 anos, o marido faleceu e ela, sem profissão, mal sabia ler e escrever, com 3 filhos e um deles com menos de 3 anos. O marido faleceu sem profissão, teve que se virar. E essa senhora é a minha mãe. Meu pai faleceu, tinha menos de 3 anos, minha mãe não tinha profissão, era dona de casa. Ela mal sabia escrever o nome, e aí essa senhora, dona Margarida, se encontrava com os 3 filhos sem ter profissão. E aí, como é que faz? Um retrato dessa história. E foram dias e anos difíceis, muito difíceis ali. Não me envergonho da dificuldade que a gente passou, porque eu sei que era Deus que estava cuidando o tempo inteiro. Mesmo minha mãe não tendo uma fé confessada, mas Deus cuida e prepara para quê? Para que num dado momento essa pessoa ela venha para o Senhor. E aqui o texto vai falar, Noemi retorna para Belém e vê que coisa interessante. Ela dá a opção, no versículo vai falar, que ela deu a opção daquelas noras a deixar só abandonar. Olha, faz o seguinte, Ofra e Noemi, vocês, Ruth e Ofra, vocês são o seguinte, vão embora, sigam a vida de vocês, eu já estou velho, vou me virar, vou morrer, e aí toca a vida de vocês. Só que uma vai embora. A gente vê no texto lá que uma simplesmente chora, fica emocionada, vai embora e deixa a sogra. Mas a outra não. Olha o que diz o versículo 16. Uma permaneceu fiel. E isso chama muita atenção porque no versículo 15 é assim. Então Noemi disse, veja a sua cunhada, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Aí Ruth responde, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você vá, eu irei, e aonde quer que pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Gente, isso aqui se chama fidelidade. A gente ser fiel a Deus não impede muitas vezes também da gente ser fiel a pessoas que nos abençoam. A gente muitas vezes espiritualiza tudo, mas tem
situações que não é só no plano homem-Deus. Às vezes tem situações que é no plano homem-homem. Irmão, esposa, amigo, chefe, até porque é nesse plano horizontal que vai acontecer algo que muitas vezes vai falar tanto quanto a palavra de Deus, que é o quê? O testemunho. A gente está vendo os dias difíceis, pessoas falando de Jesus o tempo todo, falando programas, pregações, mas quando a gente vai ver o testemunho dessas pessoas, líderes religiosos aí, né? A gente não vai citar o nome, mas todo mundo já sabe, falando, pregando, mas quando você vai ver a postura, não condizente. Então eu chamo a atenção para essa questão. A minha fidelidade com Deus, ela tem que ser firme, imutável, eu tenho que buscar ser fiel a Deus em qualquer circunstância, mas não me impede também de ter fidelidade com algum irmão, com o meu chefe, com a minha esposa, com alguém do trabalho, para demonstrar o quê? Que eu tenho um Deus vivo a qual eu sigo e eu tenho que fazer a diferença. E nesse contexto, a gente vê exemplos na palavra de Deus, quando o texto fala que o bom servo é só aquele que faz o que o patrão pede. Não. Paulo fala que a gente tem que fazer como se fosse para Deus, não para homens. Estou falando de trabalho, a gente vai falar de família, a gente pode falar de tantas outras situações, e essa mulher chega para a sogra e faz uma declaração de amor, no bom sentido: olha, aonde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus. Fidelidade. E num contexto no qual ela não podia esperar nada da sogra, não tinha nada financeiramente falando, materialmente falando, nada que pudesse dizer, ela está sendo fiel à sogra, porque ela vai receber algo em troca. Ou não é isso que a gente vê hoje nos dias atuais? A gente só vê pessoas se aproximando de pessoas porque podem obter alguma vantagem. A gente vê pessoas são importantes? Não. O mundo hoje não diz que pessoas são importantes. Você é importante naquilo que você pode me oferecer. É assim. Pessoas se aproximam, você já fica até com o pé atrás. Essa pessoa, não, é porque você tem algo para ela. É assim que o mundo tem pregado. E Ruth vem dar um exemplo contrário. Ela se mantém fiel à sogra, mesmo sabendo que não podia receber nada em troca. E aqui está o plano espiritual. A minha fidelidade a Deus, ela tem que ser de tal forma que eu não posso querer barganhar com Deus e esperar nada em troca. Deus já é suficiente, autossuficiente. Deus não precisa provar nada mais para ninguém. O que Jesus já fez por nós já é suficiente para eu ser fiel a Ele, independente de eu receber algo em troca. As igrejas por aí têm pregado, prosperidade. Eu vou buscar a Deus para receber algo em troca. Negativo. Eu tenho que buscar a Deus como forma de gratidão. Ele já fez o suficiente para mim. E a palavra aqui, esse texto que a gente leu, ele vem trazer algo que também salta aos olhos. As tragédias não impedirão as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha só, Noemi. Aconteceu uma tragédia grande, perdeu o marido e os 2 filhos. Ela deixa com que aquilo enche o coração dela, ela se amargura. Mas ela não estava conseguindo ver à frente. A fidelidade da nora de Ruth ia mudar a vida delas. Se a gente ler o capítulo 2, 3 e 4, a gente vê o que vai acontecer. Algo grandioso vai acontecer pelo start. O ponto inicial foi a fidelidade, a confiança, a fé que essa nora teve em permanecer com a sogra. E o principal, 2 mulheres desamparadas, sozinhas, sem nada, no meio de uma terra distante, elas morreram de fome? Não. Deus deu Provisão. Posso trazer para a minha vida? Lógico. Quando a gente acha que tudo está perdido, que não tem mais jeito, aí vem o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Porque quando tudo está normal, meus irmãos, é da carne humana, a gente começa a confiar na gente mesmo. Pensa comigo, algo de anormal acontece. Primeira coisa que a gente pensa em quem? Opa, eu tenho um contato, vou falar com fulano, vou falar com aquela pessoa que é superior, que é o gerente, ou então um parente. É natural.
quando na verdade deveríamos primeiro perguntar a quem? Deus. A Deus. Só que é dentro da carne, do pecado, da natureza. E aqui o texto mostra, elas não ficaram desamparadas. Por um momento, sim, por um momento Noemi achou que era o fim, e ela até pede, né, para ser chamada de forma diferente, demonstrando a amargura que estava no coração dela. Mas Deus trouxe provimento. E a coisa mais linda que eu vejo nesse texto, né, é que Ruth, ela vai passar por um processo de humilhação, vamos dizer assim. Ela vai, nos capítulos seguintes, lá na colheita, a sogra experiente a orienta, você vai fazer dessa forma, e Deus faz um milagre. O que vai acontecer no final da história? Ela vai se casar com um camarada que era o dono dono da propriedade. Olha só, olha o que Deus está fazendo no milagre. Alguém que estava sem provimento nenhum, desamparada, sem marido, sem filho, a outra nora foi embora, duas mulheres desamparadas, e com quem que Ruth vai se casar? Boaz. Com Boaz, o dono da propriedade, o homem próspero. E a gente vai ver a história, Boaz não se aproveitou da fragilidade de Ruth. Poderia ter uma noite só de amor ali, ter usado, não. Ruth segue os passos da sogra direitinho como ela fala. Boaz se põe numa condição de homem que a respeitou. Dali surge um casamento e simplesmente a mulher que estava desamparada foi fiel à sogra, agora ela se casa com um dos homens mais ricos daquele momento. Tem algum milagre aí ou não tem? Tem. Tem a mão de Deus ou não tem? Claramente. Claramente. A probabilidade disso acontecer seria mínima. E o interessante é que aqui eu vou trazer algo que a gente às vezes passa despercebido. A fé, ela ultrapassa fronteiras, ela ultrapassa raças, etnias, ela ultrapassa hereditariedade. Por quê? Ruth era do povo judeu? Não, ela era o quê? Moabita. Opa, aí a gente começa a entender o porquê de toda aquela celeuma no Novo Testamento, quando Jesus vem se apresentando como Messias, e os da geração de Abraão, os judeus, o rejeitou. Por quê? Eles estavam confiando em quê? Na genealogia, no sangue, numa promessa de quê? De hereditariedade, de sangue humano propriamente dito. E aí Deus não é pego de surpresa, Deus já sabia. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E aí Deus levanta Paulo, pregador para os gentios, nós, e o evangelho se espalha. E Ruth aqui deixa bem claro essa semelhança. Alguém que não era da herança de Abraão, da genealogia de Abraão, ela vem ter fé e vai ser usada por Deus e vai fazer a diferença. Nos dias de hoje, nos dias de Jesus, seriam aqueles judeus que ficaram com inveja e pregaram Jesus na cruz, quando Jesus veio para todos. Mas a primazia era para o judeu, porque o judeu foi escolhido para ser o quê? O oráculo de Deus. Era deles que viriam o Messias, foram deles que vieram Davi, os reis, foram deles que vieram o quê? A revelação, os escritos, e hoje os livros se tornaram a Bíblia. Mas o evangelho não foi só para eles, a salvação não era só para eles eram os oráculos, eram os precursores, aqueles que iam espalhar a palavra. E Noemi vem dar um exemplo como esse lá atrás. Alguém que não era dos judeus, alguém que não era da promessa, faz totalmente a diferença. E interessante, né, a gente vê essa passagem, a gente vê como Deus opera, porque Deus está o tempo todo fazendo o quê? Quebrando protocolos, quebrando regras, mostrando que salvar vidas, fazer milagres é mais importante muitas vezes do que uma simples regra, uma simples conduta. Nós somos humanos apegados a regras, a fundamentos, e a gente vê vários exemplos no Novo Testamento. O judeu extremamente rigoroso com guardar o sábado, não fazer isso, não fazer aquilo, e Jesus vem mostrando, olha, se uma ovelha cair num abismo no sábado, eu vou passar a ovelha, vou deixar 99 para salvar uma, porque cada vida é importante para Deus. Amém. E a palavra que eu queria resumir nessa manhã
é a fidelidade mesmo quando não se espera algo em troca. Fidelidade. A gente não tem que buscar a Deus esperando algo em troca. Eu vou para a jornada de oração porque Deus vai me abençoar, não. Vá para a jornada de oração porque Deus merece. Agora, se Deus abençoar, melhor ainda. Ele merece. Eu vou trabalhar na obra, eu vou fazer Porque Deus merece. E eu quero salvar vidas. Salvar não eu, mas ser usado para salvar vidas. Mas se Deus te abençoar, melhor ainda. Na também, verdade, se não abençoar, glória a Deus, valeu. O que a gente tem visto no ministério? Não aqui nessa igreja só, mas no geral. E quando eu falo isso, não é mandando direto para ninguém. É no sentido que a gente tem visto. Pessoas querem servir a Deus, mas querem servir a Deus do jeito delas. Pessoas querem servir a Deus como se fosse um time de futebol. Eu só vou servir a Deus se eu for o camisa 10 do time, um craque. Se eu for o goleiro, não serve. Se eu for o zagueiro, não serve. Se eu ficar no banco de reserva, também não serve. Tem sido assim. E aí, quando se deparam com situações, quando as coisas não são feitas do jeito delas, ficam chateados, param de vir, se incomodam, faz grupinho, faz carinha feia e por aí vai. Eu tenho que buscar a Deus igual Ruth foi fiel à sua sogra, independente das suas circunstâncias. Aonde você for, eu vou, o seu Deus será o meu Deus. Senhor, eu vou fazer. Se 99 ao meu lado está fazendo a coisa errada, eu não vou ceder. Se 99 está cochilando e não quer ir pregar, eu vou pregar. Se 99 não vai para o de oração, eu vou, porque o Senhor merece. Amém. Tem sido assim. E temos que vigiar, meus irmãos. Temos que vigiar que a armadilha é grande, a estratégia do inimigo é grande e o desânimo é igual a moeda daninha. O desânimo é jogado no meio do povo de Deus, aí um está desanimado, contamina o outro, contamina. Daqui a pouco está todo mundo, eu vou, talvez eu vá, eu não sei, não vai dar muito resultado. Deus precisa de quantas pessoas para mudar uma nação? Uma. Quando a gente vai ver os avivamentos da igreja primitiva, tempos da Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que foram berços missionários, Deus levantou uma pessoa e fez diferença. Quem Deus levantou para tirar o povo do Egito? Moisés, ajudado por Arão, mas Moisés. Quem lutou para libertar o povo de Israel dos filisteus? Davi. Quantos e quantos exemplos? Com quem Deus levantou para advertir o povo que se ele não se convertesse, eles iriam para o cativeiro? Jeremias. Quem Deus levantou no meio de uma nação hedonizada, dada a tudo de imoral que existia, Acabe e Jezabel governando, um profeta, Isaías, e tantos exemplos. Quantos Deus precisa para mudar o Brasil? Deus vai levantar um servo, seja ele quem ele quiser levantar. Agora um servo fiel como Ruth, que não seja dado a esperar algo em troca, né? Envaidecido com os holofotes. Deus vai levantar um, e Deus sempre levanta pessoas simples. Essa pessoa Deus vai usar e vai haver um avivamento nesse país, e eu creio nisso. Aproveitando aqui, os irmãos até podem discordar de mim, a gente vai continuar sendo lá amigos, mas uma coisa que me incomoda muito, meus irmãos, é que tem sido levantado um fogo estranho no meio do povo de Deus, e pessoas crentes, experientes, estão esperando, achando que a solução para o país vai vir por meio da política. Não é. Tenho sido intolerante, eu tenho batido de frente com isso. Não vai ser. Não vai ser, não se iludam. São pessoas que surfam na onda de valores conservadores, mas que A é parecido com B, que é parecido com C, e não vai mudar, sabe por quê? Para a igreja entender que a salvação, a mudança vem de dentro, vem de Jesus mudando o ser humano, e ele se convencendo que o problema do Brasil é o pecado. O problema do Brasil não é a corrupção, o partido A e o partido B, é o pecado. E quando Jesus não mudar isso, o Brasil não vai mudar. Hoje é um partido X, amanhã é outro, vai se levantar outro, e a igreja levantando ídolos no seu meio, e a gente achando que a solução vai vir pela política. Eu aqui não falo em nome de político nenhum, não defendi político nenhum. O que eu estou defendendo é que a mudança vem de Jesus, de dentro, Jesus mudando, o homem se convencendo do pecado. Como é que eu vou achar que um país como o Brasil vai ter um governante bom se o país é dado à imoralidade? A gente vê regiões aí onde a pessoa se gaba de ser desonesta. Eu sou desonesto, é isso mesmo, eu sou esperto, tal, né?
A gente vê a imoralidade que é feita no carnaval, um país onde a caneta da lotérica tem que ser amarrada. Vai na lotérica, a caneta é amarrada, porque se não deixar solta, o dono vem e leva. Aí como é que eu falo? Que um país desse vai ter um político honesto? O político dele é só uma amostragem da população. Esse político que a gente põe lá para ser deputado, presidente, governador e prefeito, ele foi tirado de onde? Foi tirado do nosso meio. E o nosso meio está corrompido. Nós no Brasil como um todo corrompido. Quer um exemplo? No trânsito, você vai virar ali atrás da Calunga, loja Mário, para virar para a Avenida Helena Maria ali, tá todo mundo na fila da direita ali, 10, 15 carros. Aí vem um abençoado, passa por aqui pela direita, vai lá na frente. Detalhe, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Esse cara tá fazendo o quê? Ele tá roubando meu tempo. Ele é corrupto também. Aí o mesmo cara que depois vai, o político tal roubou e tal. Não, meus irmãos, a mudança vem de dentro. Tentaram fazer Jesus de rei, ele aceitou? Não. Porque o propósito dele era outro. Vão querer nos fazer políticos. Vamos aceitar? Não. E se alguém aceitar, não tem problema ser político de carreira. Honesto. Querer ser vereador, não tem problema. Mas entenda uma coisa, seu papel principal não é isso. Meu papel principal é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. E não tem problema nenhum quem o crente ser político, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum o crente querer dirigir instituições, organizações, não tem problema nenhum. Agora, ele não pode esquecer, o papel principal do crente é pregar e viver o Evangelho. Então, enquanto a igreja não entender que a solução não vem pela política, a gente vai ser iludido. Hoje com um político lá, amanhã com outro, e por aí vai. Não estava programada essa fala no final, mas já aproveitando o momento de Semana da Pátria, eu, como servo de Deus, me sinto compelido e obrigado a falar isso. E entendam, não falei em nome de ninguém, não estou direcionando nada. Pelo contrário, como servo de Deus, temos que dar o testemunho, temos que viver essa palavra e entender que a solução não vem pela política. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ver a coisa errada e se conformar, não é isso. Eu tenho que me posicionar, mas eu tenho que entender que a minha principal função e missão é viver e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém, meus amados? Amém. Eu acho que eu estiquei um pouquinho aí, né? Para fechar minha orelha. E aí que eu acho interessante que o final que você fez foi a própria evangelização, a presença do Senhor Jesus Cristo dentro do nosso coração. Porque se nós não tivermos o coração do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser amigos de A, nem B, nem C. E as pessoas não confiam em nós, porque falta algo dentro do nosso coração. A presença do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é amor, Ele é eternidade. Existe uma semelhança muito grande, os teólogos vão dizer, nesse texto de Ruth, nessa passagem, com a pregação do Evangelho. Quando a gente entende que o Evangelho veio para todos, alguns rejeitaram. Ofra fez o quê? Rejeitou permanecer com quem? Com a sogra, Noemi, ela foi embora. Alguma semelhança com o povo judeu, que o Evangelho veio para eles também, e eles rejeitaram Jesus, eles foram o quê? Foram embora. E Noemi, que não era judia, que não era da promessa, nós, os gentios, ela escolheu ficar com a sogra. Uma simbologia, como se a sogra aí fosse o quê? A palavra. Quem foi embora foi quem rejeitou, o judeu rejeitou Jesus, e Noemi, não sendo judia, os gentios, aceitou, permaneceu, e Deus abençoou, porque quando a gente vai ver, Ruth vai ser a avó de quem? Do rei Davi. De onde vem Jesus? Da raiz, da geração, da genealogia de Davi. Deus só não supriu financeiramente com alimento e não deixou morrer, como pelo contrário, abençoou de tal forma que o Messias vem da geração dela. Deus é tremendo. Quando a gente é fiel, Deus recompensa com muito mais do que a gente espera. Amém. A encomenda, o resultado é muito maior do que a encomenda. Eita Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Ó, gravei.